Olá a todos do canal Universo Macabro. O que eu vou contar hoje vai mexer com sua mente e talvez fazer você olhar para a sua cidade de uma maneira diferente. O que aconteceu no interior de São Paulo, em um vilarejo esquecido pelo tempo, é algo que até hoje ninguém consegue explicar. Eu já ouvi diversas versões dessa história, mas o que eu vou contar é a mais terrível e real de todas. Tudo começou na cidade de São João da Boa Vista, uma cidadezinha tranquila que fica a cerca de 200 quilômetros da capital, São Paulo. Uma dessas cidades onde o tempo parece passar mais devagar. Lá havia uma estrada rural, uma daquelas que cortam o campo e passam por dentro de áreas de mata fechada. Ninguém sabia ao certo quando a estrada tinha sido construída, mas dizia-se que ela era muito mais antiga do que qualquer um poderia imaginar. Um grupo de amigos, moradores da cidade e estudantes da faculdade local, decidiu fazer uma viagem para uma festa no fim de semana. Era uma ocasião especial. Eles iriam até uma chácara que ficava no meio do mato, próxima à famosa represa de Jaguari, um ponto turístico cercado de mistérios. A ideia era se divertir e relaxar, longe da rotina urbana. Eles seguiram pela estrada que, ao cair da noite, já parecia mais sinistra. O que parecia ser um simples trajeto de 30 minutos começou a se arrastar conforme os minutos passavam. A cada curva, o silêncio da noite ficava mais intenso. O som dos grilos e dos sapos parecia se apagar, deixando um vácuo perturbador. Quando passaram perto da entrada do cemitério de São João da Boa Vista, algo estranho aconteceu. O rádio do carro começou a emitir estática. O motorista tentou trocar a estação, mas não havia sinal nenhum. Uma sensação desconfortável tomou conta de todos ali. Foi então que eles começaram a ver algo nas sombras das árvores. Primeiro, eram apenas formas vagas e confusas, mas logo começaram a se formar figuras de silhuetas humanas, paradas nas beiradas da estrada. E a cada vez que o carro passava por elas, elas pareciam mais próximas. Uma delas, em particular, se destacava. Uma mulher com um vestido branco, com o cabelo longo e desordenado. Mas algo nela não parecia certo. Ela estava de pé, sem movimento, observando-os com um olhar fixo, quase hipnótico. "Não olhem para ela. Não olhem", disse uma das amigas, já visivelmente assustada. Eles tentaram ignorar, mas a presença daquela mulher parecia crescer. A sensação de estar sendo vigiado se intensificava. Chegaram finalmente à chácara, mas o clima estava diferente. O local parecia deserto, embora soubessem que outras pessoas estavam lá para a festa. Quando entraram na casa, algo estava errado. As luzes piscavam de maneira estranha, e o cheiro de mofo e umidade dominava o ambiente. Nenhum dos amigos comentou, mas todos estavam inquietos. Durante a noite, o medo se espalhou. Um dos amigos, João, decidiu dar uma volta pela propriedade para se distrair. Ele seguiu até uma área onde havia uma pequena capela, escondida entre as árvores. O lugar parecia abandonado, mas, ao se aproximar da porta de madeira, ele percebeu algo muito estranho. Uma cruz estava cravada no chão, mas não havia nenhuma inscrição visível. Quando ele tocou a cruz, sentiu uma onda de frio percorrer seu corpo e o som de passos atrás dele fez sua espinha gelar. Antes que pudesse reagir, ele ouviu uma voz, sussurrando seu nome. "João, João." Quando virou, não havia ninguém. A voz parecia vir de todos os lados. Ele correu de volta para a chácara, mas algo o seguia. Ele sentia a presença, mas não ousava olhar para trás. Quando entrou na casa, os amigos estavam reunidos, pálidos, e um deles disse: "Tem alguém nos observando da janela." Era verdade. Uma silhueta estava lá, parada. A mesma mulher. Ela estava observando-os com um olhar fixo, mas agora, em vez de estar na estrada, ela estava dentro da casa, na janela do andar de cima. Aquele olhar parecia atravessar suas almas. Na manhã seguinte, a cidade inteira estava em alvoroço.
As autoridades encontraram um corpo jogado nas margens da represa de Jaguari. Era uma mulher, com um vestido branco. O mais macabro, ela estava com um bilhete na mão. O bilhete dizia apenas: "Não deixem que o mal os siga, senão ele vai levá-los para o fim." Quando a polícia investigou, descobriu-se que a mulher tinha desaparecido anos antes e não havia nenhum indício de como ela foi parar ali. O mais assustador foi a descoberta de um antigo ritual que acontecia na região, envolvendo desaparecimentos misteriosos ao longo dos anos. Eles chamavam isso de a maldição da mata. Os amigos da cidade nunca mais foram os mesmos. Alguns tentaram bloquear a memória do que aconteceu naquela noite, enquanto outros nunca mais falaram uns com os outros. Mas uma coisa era certa: todos eles sabiam que o mal, de alguma forma, estava ainda ali, esperando para pegar a próxima vítima. Os anos passaram e a cidade parecia ter voltado à sua rotina pacata. No entanto, a sensação de desconforto nunca desapareceu completamente de quem esteve naquela festa. João, o rapaz que teve o encontro mais próximo com a mulher da estrada e que havia quase enlouquecido após o que viu na capela, decidiu se mudar para a capital, São Paulo, em busca de um recomeço. Mas acredite, fugir não é tão fácil assim quando o mal o segue. Em um certo dia de agosto, cerca de 3 anos após aquele fatídico fim de semana, João recebeu uma mensagem misteriosa em seu celular. A mensagem não vinha de nenhum número registrado. Ela dizia apenas: "Eu nunca deixei você ir, João. Eu vejo você." Ele, sem saber o que pensar, tentou ignorar. Mas o medo tomou conta dele quando a mesma mensagem apareceu em sua tela novamente, alguns dias depois. "Eu vejo você." Estava escrito junto com uma foto da sua própria casa, tirada claramente de fora, à distância. Ele não havia visto ninguém, mas tinha a nítida sensação de estar sendo observado. A essa altura, ele já estava se perguntando se a mulher de branco de alguma forma estava ligada a tudo o que estava acontecendo, especialmente quando os pesadelos começaram a se intensificar. Durante semanas, ele acordava no meio da noite, sentindo a mesma sensação de estar sendo observado. Às vezes, ele jurava ver uma figura ao pé da sua cama, mas ao abrir os olhos, tudo o que encontrava era o vazio. Uma noite, ele não conseguiu mais resistir e decidiu voltar para a cidade de São João da Boa Vista. Ele queria entender o que estava acontecendo, enfrentar o medo que o atormentava, talvez até tentar exorcizar o que o perseguia. Ao chegar na cidade, algo estava errado. A cidade, que antes parecia ser apenas uma lembrança distante, agora se sentia hostil. As ruas estavam vazias e o ar parecia denso, como se algo sombrio estivesse pairando por todo o lugar. João se dirigiu à chácara onde a festa havia acontecido, na esperança de encontrar alguma resposta. Mas o local estava abandonado e coberto por uma vegetação densa, como se a própria terra estivesse tentando apagar qualquer vestígio de presença humana. Foi quando ele se lembrou da capela, o lugar onde teve seu encontro mais estranho com a mulher. Ele sabia que, de alguma forma, havia algo ali, algo que poderia explicar os fenômenos, os pesadelos e as mensagens. Então, decidido, ele seguiu até lá. A capela estava em um estado deplorável. As portas estavam enferrujadas e, ao empurrá-las, o som de metal rangendo ecoou pela mata silenciosa. A noite estava mais escura do que o normal, e o vento, embora suave, parecia carregado de umidade e mistério. Quando entrou, uma sensação de frio cortante tomou conta dele. Mas foi ao olhar para o altar que ele sentiu o arrepio percorrer sua espinha. Ali, no altar, estava uma velha foto em preto e branco, emoldurada com desgastes do tempo. Era a mesma mulher de branco. Ela estava sorrindo, mas o sorriso era estranho, quase malévolo. Abaixo da foto estava escrito: "Ela nunca vai parar até que você a libere." João não entendeu imediatamente o que isso significava, mas algo dentro dele lhe dizia que era tarde demais. Ele virou-se, preparado para sair, mas então ouviu o som que mais temia: passos, lentos, pesados, vindos de dentro da capela. Quando olhou para a entrada, a mulher estava ali, parada, em silêncio.
Seus olhos eram escuros e profundos, como se fossem dois buracos negros prontos para engolir a alma. Ela não dizia nada, mas seu olhar transbordava uma ira incontida. Sem palavras, ela começou a caminhar lentamente em direção a João, e à medida que ela se aproximava, o ar ficou mais espesso, quase impossível de respirar. Em pânico, João correu para fora da capela, mas a mulher o seguiu, seus passos ecoando em toda a mata, como se o próprio terreno estivesse dando-lhe poder. Ele sabia que não poderia correr para sempre. Ele estava preso. O mal havia-o alcançado. Na manhã seguinte, os moradores da cidade encontraram João caído na estrada, inconsciente, mas vivo. Ele estava pálido, com os olhos vidrados e sem expressão. A única coisa que ele disse ao acordar foi: "Ela está em todos os lugares. Não há fuga. Não há salvação." Muitos pensaram que ele havia sofrido um colapso mental, causado pela ansiedade ou talvez pela pressão de sua própria mente, assombrada pelos acontecimentos da chácara. Mas, como vou contar a seguir, isso foi apenas o começo de uma cadeia de eventos tão aterradora que nenhum médico ou policial poderia explicar. Alguns meses depois, os moradores de São João da Boa Vista começaram a perceber algo muito estranho. Quem passava pela estrada que levava à chácara e à velha capela começava a ouvir sussurros. Eram leves no começo, algo que poderia ser facilmente ignorado, mas logo se tornaram intensos. Pessoas que viajavam por ali sozinhas relatavam uma sensação de desconforto crescente, como se estivessem sendo observadas o tempo todo. Não era apenas o medo, era uma presença, algo palpável, que fazia os nervos de quem passava naquela estrada se arrepiarem. Mas o pior ainda estava por vir. Uma noite, um grupo de jovens decidiu passar por ali. Eles eram turistas que haviam ido para São João da Boa Vista em busca de aventuras e histórias de terror locais. Conheciam a fama da mulher de branco e, empolgados, queriam ver se realmente tudo aquilo era real. Decidiram então fazer a famosa trilha que passava pela capela. Era uma noite sem lua, e o mato parecia engolir a estrada. À medida que avançavam, a escuridão se tornava mais espessa. O som dos grilos havia parado de repente, e o silêncio era quase ensurdecedor. Quando chegaram perto da capela, algo os fez parar. A porta de madeira estava aberta, mas o interior da capela parecia ainda mais sombrio do que nunca. O ar estava denso, como se o próprio espaço estivesse carregado de uma energia antiga e maligna. Os jovens entraram, mas o que encontraram lá dentro os deixou congelados. A capela não estava mais vazia. Sentados nas cadeiras de madeira quebrada estavam dezenas de figuras. Homens, mulheres, até crianças. Todos com os olhos fixos, sem movimento, como se estivessem em transe. A única coisa que os diferenciava eram os rostos. Todos estavam pálidos, como mortos, e com a expressão de quem havia visto algo indescritível. O grupo tentou sair, mas, à medida que se aproximavam da porta, ela se fechou sozinha, com um estrondo que fez as paredes tremerem. Aquele som de madeira batendo foi seguido de um sussurro baixo, uma voz que parecia vir de todos os cantos. "Vocês não podem sair. Ela já os escolheu." Em pânico, os jovens tentaram quebrar a porta, mas não conseguiam. Foi quando eles viram. Lá, no altar, em pé, estava a mulher de branco. Mas ela não estava mais sozinha. Ao seu redor, como sombras, surgiram outras figuras. Elas pareciam presas entre o mundo dos vivos e dos mortos, pessoas que, como João, haviam sido marcadas pela presença daquela entidade maligna. A mulher olhou diretamente para eles, e em seus olhos negros havia algo que não se podia explicar, uma mistura de raiva, dor e um vazio profundo. Ela abriu a boca para falar, mas, em vez de palavras, um grito ensurdecedor ecoou pela capela, como se a própria terra estivesse sofrendo. Foi então que a realidade começou a se distorcer. O tempo parecia ficar em suspenso, como se tudo estivesse sendo puxado para um vórtice de escuridão. O grupo de jovens viu suas sombras se distorcendo nas paredes da capela, como se suas próprias almas estivessem sendo consumidas. As figuras ao redor começaram a se levantar.
uma a uma, movendo-se lentamente em direção a eles. Era tarde demais. Os jovens desapareceram naquela noite, sem deixar rastros. Ninguém nunca mais ouviu falar deles. Mas o que aconteceu na estrada foi ainda mais estranho. No dia seguinte, os moradores de São João da Boa Vista começaram a notar algo incomum. Na estrada, onde as pessoas haviam desaparecido, começaram a surgir imagens nas pedras e nas árvores. Eram figuras pálidas e desfiguradas, como se os espíritos dos que haviam sido tomados pela mulher de branco estivessem tentando avisar a todos. Alguns diziam que viam o reflexo de rostos em suas janelas à noite. Rostos de pessoas que haviam sumido sem explicação. A polícia investigou o caso, mas não encontrou vestígios dos jovens, nem mesmo marcas de luta ou qualquer sinal de violência. Era como se eles simplesmente tivessem evaporado. E agora, a história mais aterradora de todas. Desde aquele dia, todos os que se aproximam da capela ou passam pela estrada deserta começam a ouvir os mesmos sussurros. Ela vê você. Ela quer você. A sensação de ser observado se intensifica a cada dia que passa, e muitos afirmam que já não é mais possível distinguir onde termina a realidade e onde começa essa escuridão. Eu sei o que você está pensando. Você pode achar que é só uma lenda, que nada disso é real. Mas eu te pergunto, o que você faria se começasse a ouvir passos atrás de você à noite? Ou se, ao passar pela estrada, visse a mulher de branco à beira do caminho, olhando fixamente para você? Se você decidir ir para São João da Boa Vista, ou qualquer cidade próxima, pense duas vezes. Porque algo lá, na escuridão das estradas e na solidão das capelas abandonadas, está esperando por você. Agora, mais do que nunca, a mulher de branco está mais próxima do que você imagina. E ela não vai descansar até encontrar sua próxima vítima. Olá, meu nome é Tiago. E a história que vou contar hoje aconteceu há alguns anos, no interior de São Paulo. Se você acha que o interior é tranquilo, pode começar a mudar de ideia. Eu era jovem, talvez uns 20 anos, e sempre que dava, me reunia com amigos para viajar e explorar. Certa vez, decidimos fazer uma viagem até uma cidadezinha chamada Barra Bonita, bem próxima ao rio Tietê. Não esperávamos que o que aconteceria naquela noite mudaria nossas vidas para sempre. Fomos por estrada de terra, um caminho estreito e sinuoso, sem muitos moradores por perto. Era noite e a única luz que nos guiava era a dos faróis do carro. A sensação de solidão no lugar era estranha, mas ainda assim não demos muita bola para isso. Chegamos até uma pequena pousada no fim da estrada, quase escondida entre árvores e construções antigas. O lugar tinha um ar envelhecido, como se o tempo ali tivesse parado. Ficamos lá naquela pousada sem saber muito sobre a história do local, apenas ouvindo as histórias que os moradores de Barra Bonita contavam. Diziam que, naquela região, havia um velho casarão abandonado que, nas noites sem lua, parecia ganhar vida. Aquelas histórias de assombração eram comuns, mas nada que me convencesse de que havia algo real acontecendo. Naquela noite, resolvemos ir até esse casarão. O lugar era imenso e todo coberto por vegetação. A atmosfera era densa, e o silêncio que nos cercava dava uma sensação de que, de algum jeito, o ar estava mais pesado. Depois de alguns minutos explorando, a gente ouviu um barulho, algo como um sussurro vindo do interior da casa. Meu amigo, o Rodrigo, sugeriu que entrássemos. Eu hesitei, mas a curiosidade era maior que o medo. Entramos. A porta rangeu ao ser empurrada e logo fomos invadidos pelo cheiro de mofo. Dentro, o casarão parecia abandonado há décadas, com móveis velhos e cortinas pesadas cobrindo as janelas. Mas o mais estranho era a sensação de estar sendo observado. Cada passo que dávamos ecoava pelos corredores, como se alguém estivesse atrás de nós. Mas, ao virarmos, não havia ninguém. Foi então que encontramos o quadro. Estava pendurado na parede de um corredor escuro, em uma sala isolada. Era um retrato antigo, de um homem de olhar penetrante. Ele parecia nos observar com uma intensidade assustadora. E a expressão dele
Era como se ele soubesse algo que nós não sabíamos. Cada vez que olhávamos para o quadro, parecia que ele estava mais perto. Eu senti um arrepio tão forte que pensei em sair correndo. Mas antes que pudéssemos tomar qualquer decisão, as luzes começaram a piscar. O som de passos começou a ecoar nas escadas acima de nós, embora estivéssemos sozinhos ali. Nesse momento, o medo tomou conta de todos. Rodrigo estava quase pálido, e a Luana, minha amiga, começou a chorar em silêncio. Decidimos sair o mais rápido possível, mas quando viramos para a porta, ela estava trancada. Como isso aconteceu? Não tínhamos ideia. A única opção era voltar até o quadro e tentar alguma coisa, como se fosse o único ponto de saída. Foi então que algo aconteceu. O quadro começou a se mover. Não fisicamente, mas de alguma forma, seus olhos se tornaram ainda mais vivos, mais profundos. Podíamos ouvir uma voz baixa, arrastada, sussurrando coisas que não entendíamos, mas o tom era claro. Vocês não devem sair daqui. A sensação era tão forte, tão insuportável, que começamos a bater nas portas e gritar por ajuda. No exato momento em que estávamos prestes a perder a esperança, a porta se abriu sozinha. Corremos para fora, sem olhar para trás. Até hoje, sempre que passo perto de Barra Bonita, não consigo evitar a sensação de que ainda estamos sendo observados por aquele olhar vazio. Alguns dizem que a alma daquele homem nunca deixou aquele casarão e que ele ainda aguarda quem se atrever a invadir seu domínio. Eu, sinceramente, prefiro não saber. Passaram-se alguns meses desde aquela noite em Barra Bonita, mas as imagens daquele casarão, principalmente os olhos do homem no quadro, ainda me perseguiam. A sensação de estar sendo observado nunca me deixou. Era como se uma presença invisível me seguisse onde quer que eu fosse. Às vezes, em momentos de total silêncio, eu jurava ouvir um sussurro baixinho, um chamado distante que me fazia congelar. Certa noite, algo estranho aconteceu. Eu estava em casa, sozinho, lendo quando, de repente, meu celular vibrou. Era uma mensagem do Rodrigo, meu amigo que havia estado comigo na pousada. A mensagem era curta, mas o suficiente para me arrepiar. Você precisa voltar lá. Eu não sabia o que pensar. Eu tinha deixado Barra Bonita para trás, e apesar do medo que ainda sentia, a última coisa que queria era retornar àquele lugar maldito. Mas havia algo na mensagem de Rodrigo que parecia urgente, como se ele estivesse em apuros. Decidi ligar para ele, mas a ligação não completava. Tentei várias vezes, até que finalmente ele me respondeu. A voz dele estava fraca, quase inaudível. Tiago, a gente cometeu um erro. Volta logo para o casarão. Eu não consigo sair daqui. Eu não conseguia entender direito o que estava acontecendo, mas algo me dizia que ele não estava bem. Aquele lugar tinha alguma coisa, alguma força maligna que os tinha aprisionado de novo. Eu sabia que não poderia ignorar. Não depois do que vivi naquela noite. Decidi ir sem perder tempo. Peguei o carro e fui direto para Barra Bonita. Durante o caminho, não conseguia tirar os pensamentos da cabeça. O casarão, a figura no quadro, a sensação de que algo estava errado. Quando cheguei na cidade, tudo parecia mais sombrio, mais carregado. O céu estava coberto por nuvens pesadas e uma névoa densa se formava nas ruas desertas. Fui direto até o casarão, sem saber exatamente o que esperar. Quando cheguei na entrada, senti o coração bater mais rápido. O casarão estava ali, imponente, como se tivesse aguardado minha chegada. A porta estava aberta, como da última vez, convidando-me a entrar. Entrei hesitante, e logo ouvi o som abafado de passos vindo de dentro, mas desta vez não era só um sussurro. A casa parecia viva, pulsando, como se algo estivesse se movimentando pelas sombras. Cada passo meu ecoava, mas parecia haver outro som, mais distante, quase como um gemido. Subi as escadas, seguindo a direção dos passos. Quando entrei na sala principal, tudo estava em um estado ainda mais caótico do que antes. O quadro estava lá, no mesmo lugar, mas algo estava diferente. Os olhos do homem no retrato estavam abertos, e ele não parecia mais distante,
mas muito mais próximo. Rodrigo estava encostado na parede, pálido, com os olhos vidrados. Ele não parecia mais o amigo de antes. Sua pele estava fria, quase cinza, e ele tremia levemente, como se algo estivesse o controlando. Quando ele me viu, seus lábios se moveram, mas a voz que saiu de sua boca não era dele. Era a mesma voz sussurrante que ouvimos no casarão, arrastada, profunda e cheia de raiva. Ele não vai deixá-lo sair. No exato momento, a casa começou a tremer. As paredes vibravam e uma força invisível parecia nos puxar para o centro da sala. O quadro no corredor se iluminou de uma forma estranha, como se uma chama invisível estivesse queimando por trás dele. Eu tentei puxar Rodrigo, mas ele estava como paralisado, com os olhos fixos no quadro, como se uma força sobrenatural o mantivesse ali, escravizado. A sensação de estar sendo engolido pela casa era insuportável. Eu sabia que algo de muito errado estava acontecendo. De repente, o quadro se desintegrou, mas em seu lugar apareceu uma sombra imensa. Ela se estendeu por toda a sala, distorcendo tudo ao seu redor. Era como uma entidade, uma força sombria que absorvia toda a luz. Eu gritei por Rodrigo, mas ele não reagia. Então, algo dentro de mim, uma sensação primal, me disse para correr. Corri o mais rápido que pude até a porta, que, para minha surpresa, estava aberta. Não pensei duas vezes, e saí correndo do casarão, com o coração disparado e a mente em um turbilhão. Ao sair, a névoa estava mais densa do que nunca. Algo me dizia que, embora eu tivesse escapado, não estava realmente livre. Olhei para trás e vi o casarão na distância, com as luzes apagadas, mas a sensação de que ainda havia algo lá, algo que me observava, foi o suficiente para que eu tomasse uma decisão: nunca mais voltar ali. Ainda hoje, sempre que passo pela estrada que leva à Barra Bonita, eu vejo aquele casarão na distância, com as janelas escuras e silenciosas. Não sei o que acontece dentro dele, mas sei que ele não esqueceu quem se atreveu a entrar. E quem sabe, ele está apenas esperando a próxima vítima. Rodrigo nunca mais foi o mesmo. Depois daquela noite, as coisas não voltaram a ser as mesmas. Não para mim, nem para Rodrigo. Aquele sentimento, aquele medo constante de que algo nos observava, nunca mais me deixou. Mas o pior de tudo foi o que aconteceu com ele. Rodrigo começou a mudar, pouco a pouco. No começo, foi algo sutil. Ele começou a se afastar dos amigos, ficou cada vez mais quieto, com os olhos sempre perdidos em algum lugar distante, como se visse algo que ninguém mais podia ver. Depois, suas visitas à cidade começaram a ser mais frequentes e ele sempre falava sobre o casarão. Ele dizia que precisava voltar, que algo o chamava. Eu tentei conversar com ele várias vezes, mas suas respostas eram sempre desconexas, e os olhares que ele me lançava eram cada vez mais vazios, como se sua alma estivesse sendo lentamente arrancada dele. Ele me contou uma vez, entre palavras trêmulas, que tinha ouvido a voz mais uma vez, sussurrando seu nome no meio da noite, dizendo que estava pronto. Rodrigo estava convencido de que, em algum momento, ele seria levado de volta para aquele lugar. E quando ele falava sobre isso, havia uma coisa nos olhos dele. Não era medo. Era uma expectativa, como se estivesse esperando um encontro. Então, uma semana depois, ele simplesmente desapareceu. Eu tentei procurá-lo em todos os lugares, mas ele não estava em sua casa, nem na cidade. Ninguém sabia onde ele tinha ido. Todos diziam que ele tinha ficado obcecado por algo, mas ninguém sabia o quê. Naquela noite, sozinho, a angústia me consumiu. Eu sabia que ele tinha voltado para o casarão, que a casa, a sombra que se escondia nela, o havia chamado de volta. Mas eu não podia fazer nada. Rodrigo estava perdido, e talvez eu também estivesse. Meses se passaram, e minha vida se tornou uma sombra daquilo que era antes. Eu não sabia o que fazer. O medo estava ali, latente, a cada passo que eu dava. E sempre que eu passava perto da estrada que levava ao casarão, uma sensação estranha tomava conta de mim. O medo se tornava insuportável, mas também algo mais... um impulso, como se algo me chamasse. Algo dentro de mim sabia que,
Mais cedo ou mais tarde, eu teria que voltar. E isso me aterrorizava. Foi quando comecei a ter os sonhos. Nas primeiras noites, eram apenas flashes, imagens desconexas. Eu via Rodrigo, mas ele não estava mais em seu corpo. Estava apenas uma sombra, algo deformado. Ele me olhava com aqueles olhos vazios, sem vida. Ele me chamava. E eu corria até o casarão, mas sempre chegava tarde demais. A casa sempre estava em ruínas, com as paredes rachadas e o ar parecia denso, carregado de um peso invisível. O quadro estava lá, mas agora não havia mais um homem. Apenas olhos. Olhos de todos os tamanhos, multiplicados, brilhando na escuridão, me observando. E a voz nunca parava de sussurrar. Na última noite, eu sabia o que precisaria fazer. Eu não tinha escolha. A casa, a sombra, aquilo que esperava por mim, estava esperando. Eu sabia que minha presença não era mais uma opção, era um destino. Então, em uma madrugada, não hesitei. Peguei o carro e fui, mais uma vez, até Barra Bonita. Quando cheguei lá, a estrada parecia mais deserta do que nunca. A névoa cobria o caminho, como se me guiasse para o inevitável. Cheguei à entrada do casarão, que parecia mais imenso e ameaçador do que jamais fora. A porta estava aberta. Eu sabia que o que estava dentro me aguardava. A presença era mais forte do que nunca. Entrei. Dentro, o ar estava gelado. O silêncio era absoluto. E o lugar parecia mais escuro do que o normal. O quadro estava lá, novamente, no fundo do corredor. Mas desta vez, não havia uma figura. Não havia olhos. Apenas a escuridão. Mas de alguma forma, eu sabia que estava ali. Eu podia sentir a presença dele. A sombra estava à espreita. Quando cheguei mais perto, algo estranhíssimo aconteceu. O quadro começou a se mover, mas não de forma física. Ele se distorceu, como se a tela estivesse viva, e uma voz gélida ecoou em meus ouvidos. Não era mais a voz de Rodrigo, mas algo maior, algo ancestral. Você veio finalmente, disse a voz. Agora você entende. Então, a casa começou a tremer. A terra abaixo dos meus pés ruiu, e as paredes se fecharam como se a própria casa estivesse se fechando sobre mim. Eu tentei correr, mas algo me impedia. As sombras, aquelas mesmas que pareciam me observar nas noites passadas, começaram a ganhar forma. Elas me cercaram. O ar ficou pesado, e eu vi, ou talvez senti, que a presença que habitava o casarão já não era mais um espírito qualquer. Era algo muito mais antigo, uma força que havia se alimentado da dor e da angústia daqueles que ali entraram e nunca saíram. Naquele momento, entendi o que Rodrigo já sabia. A casa não estava apenas viva. Ela era a prisão de algo que aguardava o momento de se libertar. E agora, esse algo não me deixaria ir. Eu era mais uma vítima, mais uma alma perdida, como tantas outras que haviam se aventurado ali antes de mim. Quando as sombras finalmente me tomaram, a última coisa que eu ouvi foi a voz de Rodrigo, sussurrando em minha mente. Agora somos todos parte disso. E foi assim que o casarão conseguiu o que queria. Eu nunca mais saí de lá. Era uma noite abafada de julho, daquelas em que o ar parece pesar nos pulmões. Eu morava em um sítio afastado de São Roque, cidade famosa pelas vinícolas e pela tranquilidade do interior. Estava voltando de um trabalho na cidade e, como sempre, resolvi pegar a estrada velha que corta a região, uma estrada de terra que passa por entre bosques e pequenas fazendas. Aquela estrada sempre me causou um certo desconforto, mas naquela noite estava ainda mais estranha. O farol do carro mal iluminava a frente, e a neblina que surgia nas curvas tornava tudo ainda mais sombrio. Eu estava sozinho, mas não sentia medo. Até que algo aconteceu. Ao passar por uma velha casa de campo, uma casa abandonada que ficava perto de uma pequena mata, vi algo estranho. Uma figura parada na janela, como se estivesse me observando. Era uma sombra alta, imóvel, mas com uma presença que me fez acelerar o carro sem pensar.
Meu coração começou a bater mais rápido, e eu sabia que alguma coisa não estava certa. O que me incomodava ainda mais era que não havia mais ninguém na região. Pelo menos, não ninguém que eu soubesse. A vizinhança ali sempre foi vazia, e a casa abandonada já tinha sido alvo de várias histórias. Diziam que, nos anos 80, havia uma família que morava lá, mas desapareceram sem deixar vestígios. Acelerei, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação. Mas quando passei da casa e olhei pelo retrovisor, vi algo ainda mais aterrador. A figura estava agora na rua, caminhando lentamente atrás de mim. Não consegui distinguir se era um homem, uma mulher ou alguma outra coisa, mas podia ver sua silhueta escura, movendo-se com uma lentidão incomum. O medo começou a se instalar em meu peito. A estrada não tem muitos desvios, e eu sabia que até o próximo vilarejo, o bairro de Morro Grande, estava a mais de 10 quilômetros. Não dava para voltar, então segui em frente, com o acelerador pressionado, o som do motor preenchendo o silêncio perturbador da noite. De repente, um grito cortou o ar. Um grito longo, agudo, como o de uma criança. Mas, ao olhar novamente pelo retrovisor, a figura estava mais próxima, a ponto de eu quase conseguir vê-la claramente. Foi quando comecei a perceber que não estava mais sozinho. O carro parecia estar sendo seguido, mas o estranho era que, por mais que eu olhasse para o retrovisor, eu não conseguia mais ver a estrada atrás de mim. Só via aquele vulto, cada vez mais perto. Pulei da estrada, indo em direção ao bosque, tentando me esconder. Mas o som dos passos seguiam, como se a coisa estivesse flutuando ao meu redor. E então, o que eu vi, bem, nunca mais consegui esquecer. Havia um campo aberto ali, próximo à entrada da fazenda do seu João, e no meio, bem no centro, uma figura sem rosto, de braços longos e tortos, com os olhos de uma cor impossível, que me encarava. Eu congelei. A coisa então se aproximou e eu ouvi uma voz sussurrando no vento. Você viu agora? Você é um de nós. Não sei como, mas consegui correr até o vilarejo. Cheguei na casa de um amigo, tremendo, sem fôlego, quase sem palavras. Ele me levou para a delegacia no dia seguinte, mas, quando voltamos ao local, não havia nada. A casa estava vazia, o campo limpo. Nenhuma evidência de que algo tivesse acontecido ali. Eu não sei porquê, mas não consegui ficar longe daquela estrada depois do que aconteceu. Talvez fosse a necessidade de entender o que tinha acontecido, ou a curiosidade que, mesmo diante do medo, nunca me abandonou. Eu havia contado a história para algumas pessoas, mas ninguém acreditou. Para eles, tudo não passava de um delírio, talvez fruto do cansaço ou da solidão. Mas eu sabia que algo estava errado ali. Meses se passaram, e o tempo pareceu amenizar o medo. Eu voltei para o sítio, e a vida seguiu seu curso. No entanto, a cada noite de neblina ou vento forte, a memória daquela figura na janela da casa abandonada ressurgia em minha mente, como uma sombra persistente. Então, em uma sexta-feira de tarde, quando a tarde já começava a se arrastar para a noite, resolvi voltar àquele lugar. Algo me dizia que eu não poderia viver com aquela dúvida, com aquele buraco no peito. Eu precisava encontrar respostas. Peguei o carro e segui pela estrada de terra, mais uma vez. O céu estava coberto e a neblina começou a se formar, algo que eu sabia ser comum na região. Quando me aproximei da casa abandonada, a sensação de desconforto já estava tomando conta do meu corpo. A casa parecia ainda mais deteriorada do que da última vez, com as janelas quebradas e a madeira apodrecendo aos poucos. Estacionei o carro a alguns metros dali, com o farol aceso, e fiquei alguns minutos apenas observando, esperando que algo acontecesse. E então, aconteceu. Do nada, uma das janelas se abriu sozinha. Não havia vento, nenhuma razão aparente. Apenas abriu, com um rangido baixo, como se convidasse alguém a entrar. O coração disparou. Algo me dizia para não sair do carro, mas minha mente insistia que eu precisava saber o que estava dentro daquelas paredes, o que aquela casa tinha de tão sinistro. Com a respiração pesada e o corpo tenso, saí do carro e caminhei até a porta da casa.
O cheiro de mofo e de madeira podre tomava conta do ar. Quando coloquei a mão na maçaneta, ela virou com um estalo, como se já estivesse aberta há muito tempo. O silêncio era absoluto, exceto pelos meus passos e pela batida do meu coração. Dentro da casa, o que vi foi ainda mais perturbador. O ambiente parecia congelado no tempo. Móveis velhos, cobertos de poeira, quadros desbotados nas paredes. Mas havia algo a mais. Algo que não fazia sentido. O ambiente estava frio. E eu não estou falando de temperatura. Havia uma sensação gélida, como se o espaço estivesse sendo preenchido por uma presença invisível, algo que não pertence àquele lugar. Caminhei por alguns minutos, observando os cômodos, até chegar à escada que levava ao segundo andar. Foi então que ouvi uma risada. Uma risada baixa, abafada, que ecoava de algum lugar acima. O som parecia vir de dentro de um quarto, e eu, como se estivesse possuído por uma força maior, não pude deixar de subir. Cada passo era mais pesado que o anterior, como se o peso da casa aumentasse com minha aproximação. Quando entrei no quarto, tudo estava em silêncio. Mas então eu vi, na parede, uma inscrição feita à mão, com algo que parecia ser sangue. Era uma palavra que eu não conseguia entender. Algo em uma língua que eu nunca tinha ouvido antes. O cheiro de ferro estava no ar. Foi então que, atrás de mim, eu ouvi os passos. Lentamente, mas firmes. Quando me virei, a figura estava ali novamente, parada, como da última vez, na mesma posição. Mas agora eu a via mais claramente. Não era uma pessoa, era uma coisa. Uma entidade com olhos de um vermelho profundo, como se queimassem. E o mais terrível, sua boca, uma linha fina que se abria em um sorriso torto, como se estivesse se divertindo com o medo que eu sentia. Você veio. A voz sussurrou. Mas não era uma voz humana. Era como se viesse de dentro de minha própria cabeça, mas ao mesmo tempo fosse de outra pessoa, algo distante e profundo. Eu queria correr, mas meu corpo não respondia. Estava paralisado, preso àquela coisa que, com cada passo que dava, parecia mais próxima. O chão rangia, as paredes se fechavam ao meu redor. E então, uma memória voltou à minha mente. Uma história que meu avô me contava quando eu era criança. Ele falava sobre uma lenda, uma entidade que habitava as florestas e matas ao redor de São Roque. Algo que se alimentava do medo, que se manifestava em lugares abandonados e esquecidos pelo tempo. Ele sempre me dizia para nunca entrar nessas casas, pois quem fosse atraído por elas nunca mais voltava. Foi naquele momento que percebi. Eu não estava mais no controle. Eu estava sendo puxado para algo muito maior que eu. Algo que já havia dominado outros antes de mim. Algo que, no fundo, eu sabia, nunca iria me deixar sair dali. Com um esforço sobrenatural, consegui dar um passo para trás. Mas antes que pudesse fazer mais qualquer movimento, a porta do quarto se fechou com um estrondo, e, por um instante, fiquei sozinho na escuridão. Não sei como consegui sair. Mas quando finalmente voltei para o carro e acelerei para longe daquele lugar, com o som do motor abafando os gritos distantes, eu sabia que, se algum dia voltasse a cruzar aquele caminho, algo muito pior me aguardaria. Nos dias que se seguiram, tentei continuar minha vida, mas havia algo de errado. Uma sensação constante de que não estava mais sozinho, como se uma presença invisível me observasse, estivesse sempre à espreita. Não era apenas a casa ou a estrada que me assombravam, mas o que eu tinha encontrado lá. Eu sabia que aquilo não era uma simples lenda, não era apenas uma história para assustar turistas. Aquela entidade, aquele ser que vi naquela noite, era real, e ele não me deixaria em paz. Nos primeiros dias após o incidente, passei a ter pesadelos constantes. Sonhava que estava de volta à casa, andando pelos corredores escuros e frios, ouvindo os sussurros, sentindo o peso do olhar daquela coisa. Eu acordava suando, com o coração disparado, e o medo parecia estar grudado em mim. Mas o mais assustador foi perceber que, a cada noite, os pesadelos ficavam mais vívidos, mais reais. Comecei a ver a figura no canto do meu quarto, nas sombras,
de olhos vermelhos, sorrindo com aquele sorriso torto. Tentei falar com amigos, mas ninguém acreditava. Diziam que eu precisava descansar, que era só o estresse. Mas eu sabia o que eu estava vendo. Naquela mesma noite, algo ainda mais estranho aconteceu. Estava em casa, tentando trabalhar, quando ouvi batidas na porta. Batidas fracas, mas constantes. Quando abri, não havia ninguém. Apenas um pedaço de papel amassado, jogado no chão. Curioso, peguei o papel e desdobrei. Nele estava escrita uma palavra. Uma palavra que não fazia sentido algum. Morgana. Morgana. O nome me soou como algo familiar, mas não conseguia lembrar de onde. Voltei para o trabalho, mas a palavra estava martelando em minha mente. De repente, uma lembrança surgiu. O nome, Morgana. Eu lembrei. Meu avô havia falado sobre uma antiga lenda, uma mulher chamada Morgana, uma figura misteriosa que, segundo ele, havia sido responsável por várias mortes e desaparecimentos na região, muito tempo atrás. Ele sempre falava dela com um tom de temor, como se fosse algo que deveria ser evitado a todo custo. Na história, Morgana não era uma simples bruxa ou espírito, mas uma entidade que se alimentava de almas perdidas. Ela tomava formas diferentes, se disfarçava, mas sempre estava por trás dos lugares mais sombrios, das casas abandonadas, das florestas densas. E o que mais me aterrorizava era que meu avô dizia que, uma vez que alguém fosse marcado por ela, nunca mais poderia escapar. Naquela noite, as batidas na porta voltaram. Desta vez, mais fortes, mais urgentes. Eu estava paralisado, mas uma parte de mim sabia o que precisava fazer. Peguei a velha chave que meu avô sempre usava para trancar a porta da casa e fui até o sótão. Lá, entre pilhas de caixas e tralhas, encontrei um livro antigo, com capa de couro, coberto de poeira. Era o diário de meu avô. Dentro, ele falava sobre Morgana, sobre os rituais e as maldições que ela trazia consigo. O mais terrível de tudo estava escrito nas últimas páginas do diário. Meu avô descrevia como ele havia se envolvido em uma batalha com Morgana muitos anos antes, tentando expulsá-la de uma terra próxima a São Roque, onde ele havia crescido. Ele nunca havia contado para ninguém, mas agora, com as palavras do diário diante de mim, ficou claro. Morgana nunca tinha ido embora. Ela havia ficado, aguardando o momento certo para retornar. E, ao me encontrar, havia finalmente se reerguido. Eu sabia o que precisava ser feito. O diário falava sobre um ritual, algo que, se realizado corretamente, poderia quebrar o vínculo entre Morgana e quem fosse marcado por ela. Mas havia um preço. Para banir sua presença, seria necessário oferecer algo em troca. Algo muito mais precioso do que qualquer um poderia imaginar. Naquela noite, voltei à casa, armado com o que havia aprendido no diário de meu avô. A estrada estava mais silenciosa do que nunca, e a neblina parecia engolir tudo ao redor. Quando cheguei à casa abandonada, senti um arrepio percorrer minha espinha. O lugar estava ainda mais opressor, mais escuro, como se estivesse esperando por mim. Entrei e tudo parecia igual. Mas, quando cheguei ao segundo andar, o ar ficou mais denso, como se algo estivesse se aproximando. A luz do meu farol iluminava o canto da sala. E ali, nas sombras, eu a vi novamente. Morgana. Ela estava parada, imóvel, com seus olhos vermelhos fixos em mim. O sorriso distorcido estava lá, mais grotesco do que nunca. Você veio me desafiar? Sata voz foi como um sussurro gélido, mas sua presença parecia inundar o ambiente. Eu sabia que não havia volta. Segurei o livro com firmeza, começando a entoar as palavras do ritual. A cada sílaba que eu pronunciava, o ar ao meu redor ficava mais pesado, mais gelado. Morgana se contorcia, como se a força do feitiço a estivesse prendendo. Mas, no momento em que completei o último versículo, a casa inteira começou a tremer. Eu pensei que fosse o fim, que o ritual tinha falhado, mas então vi algo ainda mais horrível. A parede atrás de mim começou a rachar, revelando um espaço oculto, uma espécie de caverna, onde corpos empilhados eram visíveis. Eu sabia, então, que Morgana nunca havia sido derrotada.
Ela apenas estava esperando o momento certo, esperando a pessoa que a traria de volta à vida. E naquele instante, eu percebi que, ao tentar destruí-la, eu havia dado a ela o poder de se renovar. Porque, na verdade, quem ela estava buscando era eu. Agora, sempre que olho para a estrada que leva de volta àquela casa, sinto que não estou mais livre. Morgana não vai embora. Ela me observa à espera do meu próximo erro. E o pior de tudo é que, por mais que eu tente fugir, sei que ela nunca vai me deixar em paz. Nunca.